Vamos iniciar mais uma aula, voltando aqui à unidade temática sobre o esporte. Nós vamos continuar o conteúdo aqui da história do esporte, certo? Como eu já tinha falado a vocês no início do ano, como ia funcionar a nossa dinâmica baseada no novo currículo, né, da BNCC. Nós vamos trabalhar todas as unidades temáticas dentro de uma mesma unidade. Cada unidade nós vamos trabalhar jogos e brincadeiras, esporte, dança, luta, ginástica e práticas corporais de aventura. Só que cada unidade vai ser um tema diferente, certo? Nós vamos aprofundar a cada unidade que se passar. E aqui nós vamos continuar sobre a história do esporte, certo? Vamos falar sobre os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Nós falamos sobre os Jogos Olímpicos da Era Antiga, né, da Antiguidade, e agora nós vamos falar da Era Moderna. Em 6 de abril de 1896, começou em Atenas, né, lá em Atenas, voltou, reiniciou, começou os Jogos, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, lá na Grécia. O renascimento ali que se deu do espírito olímpico se deu ali pelo francês conhecido como Barão de Coubertin. Eu creio que se pronuncia assim o nome dele. Aqui nós temos uma imagem da corrida de 100 metros, né, dos Jogos da Era Moderna, que aconteceu aí nesse ano lá em Atenas. O Barão francês, ele foi motivado ali pelo ideal de educação através do esporte, certo? E ele é considerado o pai da Olimpíada moderna. Ele queria propagar, né, seu uso como instrumento de aproximação entre povos, em benefício da paz. A ideia dele era justamente reviver aquele espírito olímpico. Vamos unir as raças, vamos esquecer as diferenças, vamos esquecer quem é negro, quem é branco, quem é judeu, esquecer tudo isso e vamos buscar aqui a união, vamos buscar aqui a paz, né? Vamos usar o esporte como educação. Então, ele foi o homem que buscou ali reviver esse espírito olímpico e poder ali juntar todos para realizar novamente os Jogos Olímpicos, que teve uma breve pausa, certo? A frase "o importante é competir" é atribuída aí ao Barão, certo? Foi ele que trouxe isso. O importante é competir, o importante é participar. E aqui abaixo nós temos uma foto, né, do nosso barão, que o nome dele na verdade era Charles Fred Pierre. Ele era francês, mas era conhecido como Barão de Coubertin. Então aqui esse senhor foi o que trouxe novamente o espírito olímpico da era moderna. Em junho de 1894, apoiado ali pelo americano William Sloane e pelo inglês Charles Herbert, e na presença de representantes de 15 países, o Barão fundou na França o órgão precursor do Comitê Olímpico Internacional, certo? Então, ele foi ali buscando, junto com amigos, junto com representantes dos países, elaborar os novos Jogos Olímpicos, e ali eles começaram, sem querer, né, eu acho que nem imaginaram isso, criaram o Comitê Olímpico Internacional, onde até hoje esse organismo controla toda a Olimpíada, certo? É eles que dizem qual país vai participar, que organizam as regras, que organizam as competições olímpicas. Até hoje ele existe. Em Atenas, quando se iniciou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, as mulheres elas ainda estavam proibidas de competir. Nós sabemos que no passado, né, a história, as mulheres eram proibidas de diversas coisas. Então, não foi diferente aqui nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, certo? Elas eram proibidas de competir e ainda bem que conquistaram
esse direito de também estar participando, e hoje nós temos competições femininas e masculinas. Participaram ali dos Jogos da Era Moderna 285 atletas de 13 países nas provas de atletismo, ciclismo, luta, esgrima, ginástica, halterofilismo, natação e tênis. Os atletas dos Estados Unidos venceram 11 provas e a Alemanha ficou em terceiro lugar, tá? O nome dos Jogos Olímpicos, relembrando aqui, não é, e voltando ao início da história do esporte, os Jogos Olímpicos têm esse nome porque a primeira edição foi realizada na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga. Foi criado em cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Era uma festa onde se homenageava o deus Zeus, né? Tão importantes esses Jogos Olímpicos realizados na Antiguidade, que interrompiam até as guerras que estavam ali acontecendo. E as competições aconteciam no Santuário de Olímpia, certo? Então, aqui relembrando o porquê dos Jogos Olímpicos terem esse nome. As provas disputadas nos Jogos Olímpicos da Era Moderna eram atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e pentatlo moderno, certo? As Olimpíadas, eles perderam o prestígio quando os romanos tomaram a Grécia, e o imperador romano, quando ele se converteu ao cristianismo, vocês devem aprender isso na disciplina de história, quando o imperador romano, ele disse assim: o cristianismo vai ser a religião oficial do Império Romano. Todo mundo aqui agora vai ser cristão. Ele proibiu todas as festas pagãs, né? Os Jogos Olímpicos foram proibidos, aí teve a pausa, porque, como eu disse anteriormente, né, relembrando aqui, era um evento que estava ali homenageando o deus Zeus, certo? Um deus diferente. Um Deus que para o cristianismo não existe. Então, foi proibidos os Jogos Olímpicos e houve ali a pausa, certo? E depois veio a ser retomado pelo francês, pelo nosso barão, retomando o espírito olímpico. Anos depois, né, ele conseguiu aí retomar tudo como desejava. De 1896 até 1920, as modalidades eram disputadas em uma única competição, né? Somente os Jogos Olímpicos ali, pronto. Só tinha um. Porém, depois eles passaram a ser divididos em Jogos Olímpicos de verão e Jogos Olímpicos de inverno, mas eram organizados todos no mesmo ano, certo? Então, digamos assim, os Jogos Olímpicos vão ser realizados no ano de 2010. Então, os Jogos Olímpicos de Verão e os Jogos Olímpicos de Inverno aconteciam no mesmo ano. E o país que sediava um era o mesmo que tinha prioridade para realizar o outro. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna tinham esses esportes aqui, certo? Em 1896, esses eram os esportes que eram realizados, né, pelos atletas, certo? Esgrima, ciclismo, atletismo, tiro, natação, enfim. Esses eram que participavam ali dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Hoje em dia são esses esportes aqui que são realizados nos Jogos Olímpicos de verão, tá? O de inverno já é outra situação. Isso aqui, esses esportes aqui são realizados nos Jogos Olímpicos de verão. Atletismo, badminton, beisebol, basquete, boxe, futebol, ginástica, golfe, esgrima, enfim. Todos esses aqui são realizados para homens e para mulheres. Devido a essa pandemia, né, do coronavírus, os Jogos Olímpicos de Verão que seriam realizados neste ano de 2020 foram adiados para 2021 e ele vai ser realizado em Pequim, no Japão, tá? Aí eu quero que vocês, baseado nessa aula, respondam, voltem lá desde o início, ou então se vocês já tiverem ideia da resposta, escrevam, enviem a foto para mim, tá? E vocês vão responder essas 4 perguntas. Quem é o pai dos Jogos Olímpicos da Era Moderna? Qual a data em que iniciava os Jogos Olímpicos da Era Moderna?
quantos países participaram da primeira edição e vocês vão citar algumas provas realizadas em Atenas no ano de 1896, tá? Não precisa citar todos, mas pelo menos 4 ali vocês citem nessa questão, tá? Eu vou ficar no aguardo das fotos de vocês. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês precisem, é só entrar em contato comigo, tá bom? Até a próxima semana.